Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia na carta ao Apocalipse do apóstolo João, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante. Eu vou ler, você acompanha comigo, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta é a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por tua palavra autoritativa, inspirada. Obrigado porque por meio dela, Senhor, o Senhor nos alegra, nos adverte, nos encoraja. Eu oro para que o Senhor fale conosco essa manhã e que eu não atrapalhe. E peço que a tua palavra possa encontrar um lugar no nosso coração, um terreno fértil, para que ao sairmos daqui nós possamos, Senhor, produzir frutos de arrependimento, frutos que nos conduzam, Senhor, a uma vida mais parecida com teu Filho Jesus. É assim que oramos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como você sabe, nós estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana chamada Feedback. Ao longo dessa série, o presbitério da igreja se propôs a conversar conosco sobre o papel da igreja no tempo em que ela está. O que é ser igreja de Jesus Cristo no século 21? E o que é isso à luz das cartas escritas pelo apóstolo João às igrejas da Ásia Menor? Ao longo, então, dessa série, nós conversamos sobre a igreja de Éfeso, conversamos sobre a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, no domingo passado com o pastor Isaac Siksu, que esteve aqui conosco. E em cada uma dessas cartas, nós tivemos o privilégio de entender que elas não foram apenas cartas escritas para a igreja do primeiro século, mas que essas cartas comunicavam para nós verdades importantes para o nosso contexto no século 21. Aprendemos com cada uma delas que precisamos reavivar o nosso amor pelo Senhor da igreja, porque as nossas atividades não denotam o nosso verdadeiro amor por Jesus Cristo. Aprendemos com Esmirna, por exemplo, que vale a pena sofrer pela causa do Evangelho e que as verdades do reino vão incomodar às vezes, mas nem por isso nós devemos ceder, se conformar com o nosso entorno, mas devemos manter-nos fiéis à palavra do Senhor, ainda que isso custe a nossa vida.
Estudamos sobre a igreja de Pérgamo, sobre a igreja de Tiatira e como essas igrejas foram abrindo brechas no dia a dia da sua comunidade para que doutrinas erradas fossem ensinadas. As doutrinas de Balaão e dos Nicolaítas, as doutrinas de uma profetisa chamada Jezabel, foram pouco a pouco fazendo parte do contexto da igreja, e por causa disso a igreja foi se desviando do caminho da verdadeira palavra do Senhor. Aprendemos sobre a igreja de Sardes, sobre a igreja de Filadélfia, que o amor verdadeiro do Senhor é um amor que vem até o nosso encontro, e não nós que vamos até ele. Hoje nós estamos no último episódio dessa série, o episódio final, que é sobre a igreja de Laodiceia, encerrando essa série que nós nos propomos a falar. E algo também interessante que nos chama a atenção nessa carta, última para a igreja da Ásia Menor, as igrejas do Apocalipse, também nos ensinando lições preciosas para nós. Como nós fizemos, eu quero te contar um pouquinho da história dessa cidade, Laodiceia. Ela tem razões especiais para que a gente gaste um pouquinho de tempo falando sobre isso, inclusive recentes. Em 2020 agora, por exemplo, teve descobertas interessantes na cidade de Laodiceia. Essa cidade, ela ficava localizada, tinha uma localização interessante. Ela ficava no meio de importantes rotas comerciais. Aliás, é por isso que essas igrejas estavam localizadas nessa cidade. Se você olha o mapa geográfico das igrejas da Ásia Menor, elas estavam bem localizadas num centro, numa rota comercial muito importante. E possuía essa cidade 4 grandes características que destacavam a sua vida. A cidade era uma cidade conhecida por sua riqueza, era uma cidade milionária. Haviam grandes bancos financeiros naquela cidade. Então, todas as outras cidades olhavam para a cidade de Laodiceia com bastante carinho, porque era de lá que vinha o dinheiro. O teólogo William Hendricks, ele diz que Laodiceia era o lar dos milionários, é onde gente com dinheiro morava. Segundo traço importante dessa cidade é que ela era uma cidade com grandes empresas de indústria têxtil. Eles produziam tecidos. Laodiceia produzia uma lã famosa, uma lã negra, um produto diferenciado de todos os outros que existiam, e por causa disso o mundo inteiro conhecia a roupa, os tecidos de Laodiceia por causa da sua lã negra. Um outro traço distintivo de Laodiceia é que ela era um centro médico também de muita importância. Eles encontraram em Laodiceia elementos especiais para tratar a cegueira das pessoas. No Oriente Médio, as pessoas costumamente sofriam com problemas nos olhos por causa do deserto, por causa do sol muito forte, e as pessoas sofriam com as suas visões. E às vezes ficavam até cegas. Em Laodiceia, então, instalou-se uma escola de medicina famosa que fabricava ungüentos, uma famosa pomada para sarar os olhos das pessoas, e depois um colírio para que os olhos delas pudessem lidar com toda aquela poeira do deserto. O colírio fabricado por eles era exportado para todo o mundo antigo, para toda a Ásia. E uma outra e última questão muito importante dessa cidade, você vai entender por que eu estou te dizendo isso, é que ela era um centro de águas termais. Sabe essas que a gente às vezes vai para esses parques com águas quentinhas, que a gente fica, eu esqueci o nome da cidade do interior, Águas de Lindóia, enfim, eu não sei, mas eu sei que em Minas Gerais, em Araxá, tem, por exemplo, águas termais dessa forma, aquelas águas quentinhas que aquecem, assim era Laodiceia. Havia águas termais e por isso as águas de Laodiceia eram mornas. É nesse contexto dessa cidade rica, que fabricava um tecido que era exportado para todo o mundo, uma cidade que tinha uma medicina avançada para sarar a cegueira das pessoas, e uma cidade que era atraída, as pessoas eram atraídas por suas águas mornas, que essa igreja se levanta.
Esse contexto da igreja de Laodiceia foi, muito provavelmente, a gente vai ter informações na carta do apóstolo Paulo à igreja em Colossos. Muito provavelmente o apóstolo Paulo nem chegou a ir até Laodiceia, mas sem dúvida alguma, a primeira vez que o nome dessa igreja aparece é quando Paulo escreve a igreja em Colossos, e ele menciona aos irmãos que ele também está escrevendo uma carta à igreja de Laodiceia, e ele quer que essa carta chegue a eles, e a carta de Colossos chega até Laodiceia para que eles pudessem ler a carta. Muito provavelmente, então, irmãos de Colossos, que era uma cidade próxima, estavam próximos dali da igreja, da cidade de Laodiceia, eles devem ter sido os fundadores dessa igreja. E há um traço importante no meio de uma cidade rica, uma cidade que exporta tecidos para o mundo, remédios para o mundo. Laodiceia era famosa pela sua opulência, pelo seu narcisismo. Pela sua riqueza, por suas qualidades, Laodiceia se tornou uma cidade tão arrogante, tão presunçosa, que, para você ter ideia, no ano 66, mais ou menos, do primeiro século, Laodiceia sofreu um grande terremoto que destruiu toda a cidade. E o Império Romano, que estava ali dominando todo o centro do Oriente Médio naquela época, Nero se propôs a ajudar a cidade de Laodiceia a se reconstruir, como outras cidades na região sofreram com terremotos, e Roma estava investindo dinheiro para que a cidade se reconstruíssem. Laodiceia bateu no peito e disse assim: nós não precisamos do seu dinheiro, nós somos bons o suficiente para nos reerguermos, para nos reconstruir. E olha, a cidade ficou mais bonita do que era com a reconstrução depois do terremoto. Mas por causa disso, eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, autossuficientes, e por isso eles acreditavam que eles não dependiam de ninguém. Ao contrário, eles eram o luzeiro da Ásia Menor para ajudar as outras cidades, ajudar o mundo antigo com seus remédios, com a sua roupa, com o seu dinheiro. Bom, é nesse contexto que a igreja nasce. A igreja nasce no meio de uma cidade que no seu entorno ela vomita arrogância, ela vomita opulência, ela vomita autossuficiência. E no meio desse contexto, essa igreja se cresce, aparece, e o Senhor Jesus, quando fala com João na ilha de Pátimos, ele decide escrever para essa última igreja. E veja algumas coisas interessantes que nós vamos notar aqui na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. O primeiro ponto interessante que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus Cristo, ao escrever essa igreja, ele começa dizendo que estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quando a gente vai discorrer por essas cartas do Apocalipse, a gente percebe que todas elas são marcadas por uma apresentação do Senhor Jesus Cristo. Olha, João, escreve para essa igreja e diz que eu sou essa pessoa. Me parece que o Senhor Jesus Cristo precisa corrigir uma falha nas igrejas da Ásia Menor sobre quem é o seu Senhor. Eles precisavam ajustar as lentes da visão sobre quem Cristo era, porque a convivência no seu entorno havia desfocado a visão que a igreja tinha sobre o Senhor da igreja. Isso é muito importante no tempo em que a gente vive, quando muitos ecos estão dizendo para nós o que é verdade, o que deve ser entendido como verdade, que a Bíblia é antiquada e por isso nós precisamos reescrevê-la. Me parece que as cartas do Apocalipse, elas ecoam para nós hoje, no século 21, com o Senhor Jesus Cristo dizendo também para nós, como disse a elas, quem Ele é. Porque nós também precisamos reajustar a nossa visão sobre Ele. Porque no mundo perdido com tantas ideologias, eu e você também corremos o risco de dar ouvidos a vozes que clamam pela nossa fidelidade e perder a visão correta do nosso Deus. Mas nas outras cartas, ele se apresenta de uma forma diferente do que para essa igreja.
você vai observar que nessa descrição do Senhor Jesus Cristo, ela está mais ligada ao começo do Apocalipse, o capítulo 1, de como João vê o Senhor Jesus Cristo, ao contrário do que acontece com as outras igrejas. E olha o que o Senhor Jesus diz para elas: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Para uma igreja e uma cidade que gostava de dar a última palavra tinha que ser deles, e de forma orgulhosa e soberba, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para essa igreja que a última palavra sempre vem dele e não de nós. Não importa quem sejamos, não importa quão rico você seja ou quão bom você seja, na história da nossa vida, as últimas palavras pertencem àquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Amém. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: irmãos de Laodiceia, vocês precisam entender que não importa quão rico vocês sejam, quão bons vocês sejam, a última palavra na vida de vocês tem que ser minha, porque eu sou o Senhor da igreja. E outra coisa importante é que ele diz: a testemunha fiel. Você sabe que na prática cristã, quando nós oramos, nós temos o costume de terminar nossas orações dizendo amém, não é isso? Todas as vezes que oramos, nós terminamos nossas orações, e esse amém, ele significa como se fosse um selo, dizendo: eu acredito nisso, isso é verdade. O amém, quando nós olhamos para a palavra grega, nós temos essa interpretação. Amém significa a ideia de algo que é validado, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz assim: olha, estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, você pode descansar que a última palavra é minha, porque eu sou fiel e verdadeiro com a minha palavra, Laodiceia. Eu não tenho curva na minha palavra, eu não mudo como os homens mudam. Eu não acredito hoje numa coisa e amanhã eu ajo de acordo com conveniências. Eu sou o Senhor que desde o princípio criei todas as coisas e sustento todas elas na minha mão. Eu sou a última palavra, porque eu sou fiel e eu sou verdadeiro. Por isso você pode descansar exclusivamente em mim. E por fim, ele termina dizendo que ele é o soberano da criação de Deus. Esse lembrete para a igreja é importante, e esse eco a gente ouve em Colossenses, sobretudo em Colossenses 3, dizendo quem o Senhor é. Ele está dizendo para essa igreja que nada nessa vida é suficientemente capaz de nos dar satisfação e contentamento, por mais ricos que eles sejam, por mais boas tecnologias de saúde que eles tinham naquela época, nada era suficiente a não ser aquele que é soberano sobre todas as coisas, o Senhor. O Eliezer citou aqui Abraham Kuyper quando estava ministrando. Kuyper, teólogo, ele disse o seguinte: não há nenhum centímetro quadrado da existência humana, 1 centímetro quadrado de toda a criação, de todo o cosmos, de toda a existência da sua vida, de toda a sua história, que Deus não diga é meu e me pertence. Eu sou soberano sobre isso, sou Senhor de todas as coisas. Jefferson, inclusive sobre os meus pecados, sim. Sobre as coisas boas que acontecem na minha vida, sim. Não há 1 centímetro quadrado da sua vida que o Senhor não grite para ela dizendo: eu sou o soberano da criação. Eu sou o Senhor sobre a tua história. E o que isso reflete, Jefferson? Que somente aquele que é Senhor da nossa vida é suficiente para mim e para você. Nenhuma outra coisa é suficientemente boa para nós. Mas agora tem alguns traços importantes que o Senhor, depois de se apresentar, vai falar com essa igreja. No versículo de número 15, também como acontece com as outras igrejas, ele vai dizer: eu conheço vocês. No mundo que a gente
às vezes tem dúvidas sobre as pessoas que andam com a gente, às vezes até da pessoa com quem a gente convive, porque a gente não pode confiar, conversas arquivadas, mensagens que são apagadas, a gente não conhece bem as pessoas que às vezes estão do nosso lado. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: eu conheço vocês, eu conheço as suas obras, e eu sei que você não é frio nem quente, e melhor seria que você fosse frio ou quente. Há um equívoco em alguns sermões que tratam desse texto, porque eles relacionam a ideia desse texto exclusivamente com a temperatura espiritual da igreja. E sem dúvida alguma isso faz sentido em algum ponto, mas não é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está querendo tratar aqui. Eu vou explicar para você. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Olha como é interessante como o Senhor Jesus Cristo se relaciona com a cidade quando conversa com a igreja de Laodiceia. Como eu disse para você, essa igreja, essa cidade tinha águas termais. Agora, todas as outras cidades, elas dispunham de águas frias e outras, a depender do lugar, de águas muito quentes. Mas em Laodiceia as águas eram mornas. Elas não eram frias como era, por exemplo, na cidade vizinha que estava ao seu lado, fresca, melhor de se tomar. Não, ela era uma água salobra, uma água com um pouco de sal. Aquela água, quando a gente vai para a praia e a gente abre a torneira, vai escovar o dente, a gente sente o gosto daquela água que parece do mar na nossa boca. Era assim a água de Laodiceia. Não era uma água fresca, boa para se tomar, e também não era uma água quente, fervorosa, como em outras cidades, muito quente. O Senhor Jesus Cristo pega esse contexto da cidade e ele aplica na vida da sua igreja, e ele diz: olha, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês não são frios, que a água de vocês não é fresca, que a água de vocês não anda matando a sede das pessoas, mas ela também não é quente, e melhor seria que ela fosse um ou outro, mas ela é morna, e por isso eu estou a ponto de vomitá-lo. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é aquilo que eu e você sabe, né? Quando eu ficava ruim do estômago, comia alguma coisa, minha mãe falava assim: toma água morna, que você vai ver, você vai colocar tudo isso para fora, filho. Aquela lição dos mais antigos. E você sabe, já deve ter ouvido isso, que água morna provoca enjoos. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para essa igreja é que a apatia espiritual e orgulhosa dela, que está sendo oferecida ao Senhor Jesus Cristo, produz enjoos nele também. O que o Senhor está dizendo a essa igreja, ao contrário até das outras, que recebem inclusive elogios, para essa igreja não é dado nenhum elogio. E essa notícia é devastadora, e no mínimo ela é surpreendente, porque essa igreja sofria da crise de Narciso. Você já deve ter ouvido a história de Narciso. Narciso, ele recebeu uma profecia quando nasceu. Seus pais ouviram que o arauto dizer para eles que aquele menino nunca poderia olhar-se no espelho, olhar-se nas águas, porque o dia que ele olhasse para si mesmo, ele ia se apaixonar por si mesmo, ia ficar envaidecido por si mesmo. E isso aconteceu. Narciso viu seu reflexo nas águas, e quando ele viu o seu reflexo, ele se apaixonou. Então todas as vezes que a gente fala sobre crise de Narciso, a gente está falando sobre pessoas, sobre uma cidade, sobre uma igreja que é envaidecida por si mesma, que olhou-se no espelho, viu sua aparência e se auto-vangloriou por aquilo que ela é. Laodiceia sofria da crise de Narciso, achando que ela era autossuficiente por causa do seu dinheiro, autossuficiente por causa das suas águas mornas, e as pessoas vinham viajar até lá para desfrutar disso, autossuficiente por causa dos seus tecidos, dos seus colírios. Mas o Senhor Jesus Cristo fala para essa igreja que tudo aquilo que ela tem e acredita ser bom, e acredita que é suficiente, na verdade produz em Cristo enjoo, e ele tem vontade de vomitá-la da sua boca.
Curioso, porque me parece que essa igreja não tem essa visão de si mesma. Ela é ensimesmada, sofrendo da crise de Narciso, acha que ela é muito melhor do que as igrejas da Ásia, muito melhor por causa do seu dinheiro, o seu templo suntuoso. Em 2020, recente agora, foi descoberto onde ficava a universidade que está trabalhando com os elementos de produção para descobrir ali, cavando as escavações, descobriu onde provavelmente seria o local onde a igreja primitiva estava localizada. Geralmente essas igrejas são fáceis de descobrir onde a igreja primitiva ficava, porque depois que Constantino se converte, a igreja expande e eram construídos templos bizantinos bem sobre o local onde essas igrejas primitivas ficavam. No caso da igreja de Laodiceia, não. O templo bizantino ficou construído em cima de um lugar que era de comércios, então a gente ainda não sabia onde estava exatamente a igreja, onde era o local onde os irmãos se reuniam. Em 2020, as escavações encontraram um templo suntuoso que na verdade era uma casa de um homem muito rico daquela cidade. Um homem muito rico de Laodiceia, com mármores, colunas. E quando as escavações continuaram, elas perceberam e encontraram ali, muito provavelmente, onde era a reunião dos primeiros cristãos. As igrejas daquela época se reuniam em espécie do que a gente chama de pequenos grupos, em casas das pessoas, cultos domésticos. Não haviam templos. Os templos existiam para os deuses pagãos, o templo de Zeus, o templo de Diana, de Afrodite, mas a igreja se reunia em casas. Ou seja, o que estava acontecendo ali, que em 2020 se descobriu, é que a igreja estava no átrio, no pátio da casa de um homem muito rico. E essa igreja então se orgulhava por causa disso. Ela tinha uma visão ensimesmada de si mesma. E esse comodismo religioso, por causa do seu dinheiro, por causa daquilo que eles tinham, da sua fama, faziam que esses cristãos cumprissem as suas agendas religiosas, as suas obrigações religiosas, mas eles não trilhavam o caminho do verdadeiro evangelho, não seguiam a Jesus fervorosamente. Na verdade, esses crentes eram frouxos, sem entusiasmo, débeis de caráter, sempre prontos a se comprometer com o entorno da cidade, uma cidade envaidecida pelo seu dinheiro. Esses crentes descuidados permitiram que a agenda da cidade se tornasse também a agenda da igreja. Eles estavam satisfeitos com a sua vida morna espiritual, pouco comprometida, pouco valiosa aos olhos de Deus. Ocorre que não só Jesus conhece a maneira espiritual dessa igreja, mas também Satanás conhecia. E por que você está dizendo isso? Quando você olha para as outras igrejas, você que acompanhou desde o início da série, você deve ter percebido que as outras igrejas eram perseguidas, ou pelos judaizantes, pelos judeus, chamados de sinagoga de Satanás, ou pelo Império Romano. Os cristãos de Esmina, por exemplo, eram lançados do alto do Monte Pargos, mais de 3.000 crentes lançados até o chão por causa da sua fé. Outros homens, como líderes da igreja, morreram cozidos dentro de um boi de bronze, porque não disseram que César era Senhor, mas declararam a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. O Império Romano perseguiu a igreja, mas aqui em Laodiceia essas coisas não acontecem. Não há perseguição onde a visão do Cristo é distorcida. Não há perseguição onde nós acreditamos que somos autossuficientes e não precisamos do nosso Senhor. Essa igreja não sofria de perseguição, ela sofria de uma apatia espiritual, de uma mornidão, de uma falta de compromisso com o Senhor da igreja. E era isso que ela estava oferecendo para o Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor da igreja disse: quando eu bebo o que você me oferece, cristão de Laodiceia, eu tenho enjoos. Quando eu olho para o que você está fazendo e vivendo, me dá náuseas.
E me parece que se Cristo escrevesse uma carta para nós hoje, se Cristo escrevesse uma carta para o Jefferson hoje, eu com certeza ouviria o Senhor me dizendo: Jefferson, tua vida tem me provocado enjoos também. Eu também tenho vontade de te vomitar às vezes, porque esse culto bonitinho que você acha que me oferece, essa sua prática religiosa certinha, ou às vezes totalmente descomprometida, na verdade reflete uma autossuficiência, querendo pelas suas próprias mãos achar que está seguro, mas na verdade você não está. Se Cristo escrevesse uma carta para você hoje, o que ele diria? Se Cristo escrevesse uma carta para a Igreja Batista Urbana em Santo André, para Guarulhos, ou para as igrejas dessa cidade, o que será que ele diria também? Eu não sei, mas sem dúvida alguma, para a igreja de Laodiceia, ele diz: isso que você me oferece não é quente e nem é frio. É como as águas dessa cidade, salobras, que não servem para ser consumidas, que não servem para ser bebidas. O teu culto não tem cheiro suave para mim, Laodiceia, e por isso eu tenho vontade de vomitar você. Dura essa palavra, né, irmãos? Mas veja, o Senhor prossegue. E no versículo de número 17, me parece que o tom da conversa muda. Olha só o que está escrito aqui. Eu estou rico, você diz. Laodiceia dizendo para o seu Senhor, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Me parece que no meio dessa comunicação do Senhor Jesus Cristo, ele diz que ele coloca um diálogo entre aquilo que ele está dizendo e aquilo que Laodiceia responde. É como se Laodiceia estivesse interpelando o Senhor Jesus Cristo e rebatendo o que ele está falando. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ela: olha, você está me oferecendo algo que provoca náuseas. E aí vem Laodiceia e diz: não, peraí, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Como o pastor Rafael citou aqui na sua oração, nós temos a impressão desde o Éden de acharmos que somos bons suficientes para saber o que é melhor para as nossas vidas. Não é verdade? É um grito que ecoa desde o jardim, um grito de autossuficiência. Um eco que vem desde o jardim dizendo para nós que nós podemos e conseguimos dizer o que é bom para nós. Olha, Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Vocês podem desfrutar de toda a beleza da criação. Menos dessa árvore vocês podem comer. E qual árvore nós buscamos? Justamente aquela que não podíamos ter. Podíamos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos deu, mas queríamos apenas aquilo que não podíamos, porque na nossa autossuficiência, na nossa arrogância, a gente se acha no direito de dizer para Deus, como Laodiceia diz, o que é bom para nós. Não, isso daqui é antiquado, isso daqui não é mais certo. Foi certo em algum momento, hoje não. Eu disse isso daqui em um sermão, mas deixa eu te dizer novamente, a palavra de Deus, ela não muda, ela é inspirada, autoritativa, e ela é a boca de Deus falando para nós. Não é um livro, não é Maurício de Souza, não é História de Carochinha, não é Monteiro Lobato, não é Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é Turma da Mônica. É a boca de Deus falando aos homens e dizendo que Ele é Senhor da história e Ele é o Amém. A testemunha fiel, verdadeira, e por isso eu e você podemos descansar nessa palavra autoritativa que diz para mim e para você qual é o caminho que nos leva a um relacionamento digno com o nosso Senhor. Mas a gente é orgulhoso, e desde o Éden a gente vem colhendo os frutos da nossa arrogância e vem dizendo: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Agora, veja, essa igreja continua ecoando o eco da sua cidade. Roma, eu não preciso de você. Nero, eu não preciso de você. Eu não preciso do seu dinheiro para conseguir me reerguer. Eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Essa igreja está dizendo para o seu Senhor
que ela não precisa dele, porque ela é rica, ela não precisa de nada. Ela é autossuficiente e por isso ela pode muito bem, pela força do seu braço, pelo seu heroísmo, pela sua capacidade, conseguir ser alguém melhor do que ela é. Mas olha a avaliação de Cristo para essa igreja. Você não reconhece, você é tão orgulhoso que você não reconhece que você é miserável. Olha o paralelo. A igreja se achava rica. A igreja dizia que não precisava de nada, porém o Senhor Jesus Cristo diz para ela o seguinte: o seu dinheiro na verdade não é nada, isso que você chama de valor na verdade é esterco, é podridão, você é miserável, você é digno de compaixão, você é pobre, você é cego e você está nu. A cegueira de Laodiceia não permitia que ela visse a sua própria realidade miserável. Então ela tinha uma visão distorcida de si mesma, achando-se que era boa demais. O Senhor Jesus Cristo falou assim: coitado de você, você é miserável, você é pobre, o seu dinheiro não vale de nada, você é cego, você está nu. Agora olha que interessante, os ecos dessa mensagem de Jesus. Essa igreja está situada numa cidade onde, como Hendrick se disse, viviam os milionários, onde estavam os bancos. Uma igreja localizada numa cidade rica. Uma igreja que está localizada onde existem produtos medicinais que curam a cegueira das pessoas. Essa igreja ouve do seu Senhor dizendo: você é pobre, você não é rica, você não tem visão, você é cega, você produz medicamentos para salvar os olhos de todo mundo, mas você, Laodiceia, não consegue enxergar. E uma igreja localizada numa cidade onde a lã era produzida, famosa, sabe, Fashion Week do primeiro século era em Laodiceia, não tinha lá a Fashion Week do primeiro século. E a lã de Laodiceia, uma lã negra, era exportada para o mundo inteiro, vestia as pessoas do mundo inteiro. Mas o Senhor olha para ela e fala assim: você está nu, você se escora na sua autossuficiência, se apega na cor do seu cartão de crédito, se apega no seu diploma, no carro que você tem, no quanto de dinheiro você tem na sua conta, no tamanho da sua casa, naquilo que você é, nos tapinhas nas costas que as pessoas dão. E o Senhor Jesus Cristo vem e diz: mas você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu, porque nada que você se escora vai te trazer satisfação e contentamento. Somente eu, Laodiceia, o soberano da criação, sou o Senhor que pode mudar a sua vida e te transformar, para que você tenha uma visão clara de quem eu sou. Bom, vamos seguir aqui, irmãos. Jesus dá um conselho para essa igreja, ao invés de um imperativo de ordem, como a gente vê nas outras. Nas outras igrejas, sempre tem um remanescente fiel, não é verdade? Se você não está me ouvindo bem no fundo, desculpa, irmão, não sei usar esse microfone bastão aqui. Mas a gente chega lá. Os irmãos, eles olham para mim e fazem assim para mim. Lá do fundo, faz assim. A gente vai chegar lá. Essa igreja não recebe nenhum imperativo do Senhor para os remanescentes. Tem aí no meio de vocês alguns que ainda não se contaminaram. Por isso, olha, arrependa-se. Lembra de onde você caiu, como acontece nas outras igrejas. Nessa igreja, o Senhor não dá uma ordem. Não tem remanescentes. Observe o que o Senhor faz, ele dá um conselho. E aqui eu sei que pode parecer estranho, o Senhor dando um conselho para essa igreja, mas vamos ver o conselho que ele dá? Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio de mim, para você ungir os seus olhos e poder enxergar. Uau! Sabe, Laodiceia,
Eu sei que todas as cidades circunvizinhas procuram vocês para comprar de vocês aquilo que vocês julgam que é o melhor. Eles procuram os seus bancos, eles procuram o seu dinheiro, o seu ouro, eles procuram comprar de vocês o seu colírio, as suas roupas. Mas o Senhor Jesus Cristo se apresenta agora como um mascate. Sabe aquele mercador, aquele que vinha antigamente com aquela bolsinha, aqueles homens que batem de porta em porta vendendo panela, que o cara tem de tudo que você fala assim, você tem isso, ele tira daquele carrinho dele, ele tem, é impressionante. Jesus se apresenta como um vendedor para a sua igreja, um comerciante, e ele fala, você que é referência ao mundo, para que as pessoas comprem de você, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: compre de mim aquilo que você julga que é suficiente, porque isso que você tem não é nada e não pode ajudar você. Mas se você comprar de mim, porque o que eu tenho para te oferecer, isso sim pode mudar a sua vida. Compre de mim ouro refinado, e então o meu ouro, aquilo que eu tenho para te oferecer, vai te tornar rico. Porque nenhuma riqueza desse mundo vai de fato te dar segurança. Mas a riqueza que eu tenho para você, que eu garanti na cruz do Calvário para você, a riqueza que o meu sangue vertido na cruz trouxe a você, essa sim, você vai entender que é a verdadeira riqueza e valor que você pode ter na sua vida. Compre de mim roupas brancas, porque essa lã negra que você tem, e veja, isso daqui não é nenhuma apologia à identidade, à cor, à origem. Os primeiros cristãos, a igreja, o povo do primeiro século, nem tinha esses discursos de ideologia na sua mente. O que o Senhor está falando é: compre de mim uma roupa branca, como sinônimo de santidade, para que você, após perceber que a sua vida está cheia de nudez, que a sua roupa não cobre a sua pecaminosidade, porque ninguém pode se esconder de mim, você então vai entender o que é uma vida de santidade e relacionamento comigo. Compre o colírio que eu tenho para oferecer para você, porque esse que você oferece às pessoas pode curar a cegueira da vida humana, material. Mas o que eu tenho a oferecer a você pode curar a sua cegueira espiritual, Laodiceia. Você vai voltar a enxergar o Cristo da cruz ressurreto e entender que a sua vida precisa ser uma vida em resposta à cruz e não às ideologias, o seu entorno. Olha que interessante, irmãos. O que Jesus Cristo está dizendo para essa igreja, está dizendo para mim e para você, é que Ele é tudo o que eu e você precisamos e não precisamos de mais nada. A Bíblia King James, quando vai traduzir o Salmo de número 23, ela usa uma expressão maravilhosa ao meu ver. A Bíblia King James, quando fala do Salmo 23, é assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. É assim. Quem lida com a realidade do reino sob a perspectiva não da sua autossuficiência, mas sob a perspectiva da dependência da cruz, entende que não são os dinheiros desse mundo, não são as belezas desse mundo que vão nos vestir e nos dar segurança, não são as ideologias desse mundo que vão nos enxergar melhor. Não, vocês são muito quadrados, isso aqui é muito antiquado. Não são os colírios das mensagens desse mundo que vão abrir os nossos olhos. Sabe o que vai abrir os seus olhos? Sabe o que vai vestir você da sua nudez e o que vai te tornar rico? Depender única e exclusivamente daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer oferecer para você. É se desapegar da do seu nítido narcisismo, achando que você é bom o suficiente. É se desapegar de todas as coisas que fazem com que você acredite na força do seu braço, no mérito que você acha que tem para conseguir ter uma vida cristã sadia.
e recorrer àquele que de fato pode dar aquilo que você acha que tem, mas precisa. Olha o que diz o versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Esses dias eu falei com a Thaís o seguinte: se a gente sentasse no grande trono branco no dia do juízo, para julgar aqueles que vão ser julgados, eu fiquei imaginando como seriam os nossos juízos de valores. E aí eu fiquei imaginando assim: se eu sou Jesus, e eu estou com vontade, olha a minha arrogância, né? Se eu sou Jesus, e eu estou com vontade de vomitar alguém, irmão, aquele dia, assim, chegou minha vez, né? Não tem Epocler que vai resolver sua situação aqui não, irmão. Agora, vamos trocar uma ideia, né? Eu ia vomitá-lo. E não é isso que a gente faz? Às vezes você vomita sobre a sua esposa, você vomita no seu casamento, sobre o seu marido, nos seus filhos, os problemas dos seus pecados, que você não sabe lidar e que você está em conflito, aí você chega em casa, vomita neles, porque a gente é assim, a gente sai despejando sobre as pessoas, às vezes as nossas próprias crises e inclinações. Mas perceba algo maravilhoso nesse texto: o Senhor Jesus não disse, eu vomitei você, eu estou prestes a fazer isso. O estou prestes a aponta para a cruz de Cristo que reconcilia todas as coisas. O estou prestes a é um Deus misericordioso que desceu dos céus e veio até nós. Não somos nós que se achegamos a Deus, nós somos cegos, nus e miseráveis. É Ele que veio até você e se revelou dizendo: Maria, eu sou o Amém, a fiel testemunha verdadeira. Olha, Lucas, eu sou essa pessoa. Olha, Joana, eu sou essa pessoa. Aquele que é verdadeiro, aquele que é o soberano da criação. Eu não sei o seu nome, mas Cristo se revela a você, dizendo quem Ele é e dizendo, eu estou prestes a, mas... E essa conjunção adversativa é importante. Eu repreendo você e te disciplino, te exorto, porque eu te amo. É por isso que eu estou fazendo isso. Eu não quero vomitar você, eu não quero acabar com a nossa relação, eu não quero te ver sofrer a dor da segunda morte, a morte eterna. Eu não quero me separar de você. Eu deixei o meu trono de glória para dar a minha vida por você. Por isso, deixa todas essas seguranças vãs e vazias da vida e socorre-se a mim, porque eu disciplino, eu repreendo, porque eu te amo e eu quero mudar isso. E olha o que ele diz em seguida: eis que estou à porta e bato. Me parece que quem está à porta e bate é alguém que está do lado de fora, não é verdade? Alguém que quer entrar, alguém que está batendo. E o Senhor diz assim: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Sabe o que é interessante nesse texto? É que para o contexto da igreja primitiva, cear é sentar à mesa, é sinônimo de comunhão. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te chocar. Na mesa de Cristo, na mesa da reconciliação, tem lugar para o assassino arrependido e para o assassinado. Na mesa da reconciliação de Cristo, tem lugar para o estuprador arrependido e para o estuprado, por mais que isso te assuste e que você queira vomitá-lo. Na mesa da reconciliação, tem lugar para um pai arrependido e para um filho que chora sua ausência. Porque na mesa de Cristo, Ele reconcilia todas as coisas. Tem lugar para você que está nu, tem lugar para você que está cego, para você que está miserável. Na mesa de Cristo há lugar para reconciliar todas as coisas que o pecado destruiu. Por isso Ele está à porta batendo hoje.
Por isso Ele está se revelando a você. E claro, talvez o seu calvinismo está surtando dentro de você. E você está dizendo como isso? Mas não se esqueça que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são conjugadas. A gente responde a Deus e Ele está batendo na porta do nosso coração e dizendo: eu quero me relacionar contigo, eu quero sentar à mesa com você, eu quero comunhão com você, eu quero dividir o pão, eu quero dividir o vinho, eu quero cear contigo, eu quero ter intimidade com você. Deixa de andar sozinho. Deixa de viver os ecos desse mundo, abre a porta do seu coração e me deixa entrar na sua vida. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, e assim como eu também venci, e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero encerrar meu sermão te contando uma pequena história. O pessoal de Santo André sabe o quanto eu sou alucinado por C.S. Lewis, especialmente por Nárnia. Tem um personagem muito característico em Nárnia chamado Eustáquio. Eustáquio era um jovem, um menino, que junto com aquelas outras crianças, reis e rainhas de Nárnia, estava ali naquela cidade e ele era desesperadamente narcisista, apaixonado por si mesmo. Ele se achava aquele adolescente chato, você fala, gente do céu, misericórdia, né? Brincadeira com os adolescentes, mas tem fundinho de verdade. E Eustáquio descobre um tesouro gigantesco, e quando ele achou aquele tesouro, ele falou assim, fiz a vida, né? Só faltou citar Paulo, acabei a carreira, agora estourei, estou rico, um grande tesouro. Só que o que ele não sabia é que aquele tesouro era amaldiçoado, porque aquele tesouro não podia ser tomado. Ele pega um bracelete e coloca no seu braço, e a maldição daquele tesouro o transforma num dragão, esses dragões de filmes épicos. E ele, quando se vê transformado naquilo que ele nunca gostaria de ser, por causa da sua arrogância, da sua vontade de querer conquistar com a força do seu braço, ele se transformou na pior coisa que ele imaginava que poderia ser, um dragão. Mas ele não quer aquilo. E então Eustáquio começa desesperadamente a tentar arrancar de si a pele daquele dragão, porque ele não quer aquilo, mas ele tenta com a força do seu braço, das suas unhas, e ele, quando arranca uma pele, logo vem outra, como pele de uma cobra, sai uma e ele está com outra, e ele tenta, ele se esforça, e ele cansa, até que Aslan chega. Quando Aslan chega, ele diz, Eustáquio, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer isso por você, deixa eu arrancar isso. E ele fala, não, eu vou conseguir. E ele continua arrancando, lutando, respirando um pouco mais. Meus irmãos, como eu sou esse Eustáquio, como eu tento com a força do meu braço querer ser melhor e agradar a Deus, e não consigo. Então ele se rende, ele fala, eu desisto. Então Aslan chega perto dele, o leão, e ele diz, vai doer, Eustáquio, vai te ferir, vai te machucar, mas confie em mim, eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Eu sei o que eu estou fazendo, Eustáquio. Então, com as suas garras de leão afiadas, ele começa a dar patadas, como você já deve ter assistido National Geographic, aqueles leões da África, e ele começa a desferir as suas garras e arrancar a pele do dragão de Eustáquio. E aí sim, a pele começa a sair, e Eustáquio volta a ser quem ele era, frágil, pobre, miserável, cego e nu. Então ele dá um brado, ele se levanta
e diante do rei de Aslan, o senhor de Nárnia, ele se arrepende de quem ele é. Eu quero te convidar a orar nessa manhã. Se por acaso você é como Eustáquio ou como Laodiceia, acreditando que você pode ser suficiente na tua caminhada cristã, e até aqui você já percebeu que não dá conta sozinho, e que a vida tem sido um desafio de tentativas e mais tentativas, que ora você está bem, ora você está mal, deixa o leão da tribo de Judá cuidar de você hoje. Deixa ele arrancar tuas roupas sujas, deixa ele dar visão a você, deixa ele te dar a verdadeira riqueza que somente a cruz de Cristo pode nos dar, reconciliados e justificados com Deus. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado por teu sangue vertido. Eu e meus irmãos não somos bons, mas como eu tenho tentado fazer da força do meu braço uma razão para uma vida que tenta te agradar, e eu não tenho conseguido, Senhor. Eu erro e eu insisto em errar. Talvez os meus irmãos essa manhã estão aqui também nessa mesma condição, cansados dessa pele de dragão, cansados da sua autossuficiência, de achar que o seu dinheiro, o seu colírio, a sua roupa são coisas que devem se apegar. Quebra a nossa autossuficiência essa manhã, Senhor. Esmaga o nosso narcisismo. Dá-nos de Ti o colírio que abre os nossos olhos e faz-nos ter uma visão clara do Cristo ressurreto da cruz. Veste-nos, arranca de nós a nossa roupa de imundície. Veste-nos da roupa que o teu sangue vertido na cruz limpou, e dá-nos a riqueza do teu evangelho, que nos lembra todos os dias que apesar de quem somos, em ti nós somos reconciliados e justificados com Deus. Obrigado pela cruz, Senhor, em nome de Jesus. Amém.